Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast da Seja Trainee. Para você que busca uma grande oportunidade de carreira, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trainee do Ensina Brasil, que acabou de abrir as suas inscrições para o seu programa Trainee, e você vai conhecer um pouco mais daquilo que é o principal programa de trainee do segmento educação, um dos principais, se não o principal, e a gente vai entender um pouco mais o funcionamento desse programa, e eu tenho certeza que você que busca uma carreira com propósito vai se identificar com essa oportunidade. Estou aqui com duas pessoas queridas, mais que especiais, estou aqui com a Denise. Tudo bem, Denise? Bem-vinda. Oi, Luiz, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz em estar aqui com você. É um prazer aqui recebê-la. Vou pedir para você se apresentar para as pessoas, para o público que está nos vendo aqui. Eu sou Denise, sou coordenadora de recrutamento no Ensina Brasil, uma organização que busca jovens talentos que queiram transformar a educação. Durante toda a minha vida eu sempre quis fazer a diferença, mas eu não sabia muito bem como. A educação ela transformou a minha vida e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho mais para as pessoas como a educação pode ser um caminho para que elas transformem a carreira delas e também a vida de outras pessoas. Eu sou formada em arquitetura pela PUC Campinas, fui a primeira geração da minha família a entrar na universidade, fiz mestrado na Unicamp, fui concursada na área de arquitetura, então estava seguindo ali uma carreira tradicional, até senti que faltava algo, e eu acredito que tem um caminho que a gente sente que a gente está fazendo a diferença de verdade. Então hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho mais sobre o Trainee Ensina Brasil, para que pessoas corajosas também façam essa escolha de escolher uma carreira onde elas sintam que elas fazem a diferença. Que legal, fantástico, incrível. Estamos aqui também com a Flávia. Quanto tempo, hein, Flá? Bem-vinda de volta aqui. Luiz, prazer inenarrável. Fala, galera do Seja. Prazer, sou a Flávia. Tô aqui numa carreira no Ensina há 9 anos. Assim como vocês, comecei minha trajetória no trainee de educação do Ensina. Sou formada em administração e comigo eu carreguei uma super inquietude, porque comecei na minha carreira tradicionalmente, saí da graduação, comecei na indústria, mas é aquilo, primeira geração da família, assim como a Dê que está aqui hoje, eu queria muito conseguir, junto com outras pessoas, construir uma educação de maneira geral, com qualidade, para outras pessoas que, assim como eu, tiveram essa oportunidade. Então, de lá para cá, já estive aí no Ensina, né, atuando na sala de aula como professora de língua portuguesa em Cuiabá, depois assumi a área como liderança de recrutamento, que eu estou aqui nesse bate-bola com a Dê, e hoje sou gerente de parcerias estratégicas no Ensina, liderando aí a organização, conversando com outras organizações e fazendo com que a gente chegue no nosso hashtag um dia, todas as crianças tendo uma educação de qualidade. Incrível, fantástico. E já quero agradecer o convite de vocês por ter visitado a unidade de Vitória. Foi muito legal a experiência. A gente vai compartilhar uma série de conteúdos. Gente, eu fui até Vitória, Espírito Santo, que é uma das principais regiões do Ensina Brasil, que recebe os trainees ali para poderem atuar nos seus projetos. E a gente vai contar mais sobre isso nas redes sociais. Foi muito legal ver essa questão do propósito sendo aplicado ali na prática, no dia a dia, Flávio. Muito legal. Vamos contar do Ensina para as pessoas? Vamos explicar o que é o Ensina, Flávio? Vamos começar por aí. Só se for agora. Eu adoro quando as pessoas vão à ponta e elas conhecem um pouquinho da dinâmica do Ensina. O Ensina, ele é um trainee que eu sempre falo de educação com propósito social, onde durante 2 anos você vai ter a possibilidade de cada vez mais conseguir se desenvolver como liderança, começando pelo chão de escola. Então a gente tem um propósito no Ensina que é formar a futura geração de lideranças que vai estar atuando com a transformação da educação pública, sendo que elas passam durante esses 2 anos pelas escolas do nosso país, escolas públicas, e com isso, tendo um acompanhamento, você deve ter visto em Vitória os nossos consultores trazendo feedback mensal, tem todo um processo de acompanhamento em termos de jornada formativa, são quase 2.000 horas no programa em que você vai estar desenvolvendo comunicação, você vai estar desenvolvendo resolução de problema, você vai estar desenvolvendo negociação, networking. Então, é um processo que eu costumo falar que ser professor é ser liderança. E a gente leva essas competências e habilidades desenvolvidas ao longo de todo o processo dos 2 anos, mas depois. Então, se você for, por exemplo, agora esse ano a gente tem comemorado, né, porque a nossa primeira secretária de educação, a Laís, foi professora comigo em Cuiabá, ela dando geografia e eu língua portuguesa. E hoje o papel dela é impactar diretamente 15.500 estudantes no município de Lavras, tomando decisão todos os dias. Então, o programa do Ensina visa formar essa futura
geração de lideranças que a gente fala com caneta na mão para construção de políticas públicas, se você for para o setor público, se você for atuar no terceiro setor, seja na gerência, seja na coordenação, se você for para o setor privado. Então, o começo dos 2 anos, ele é muito focado em habilidade de liderança, que se perpetuam, você continua tendo esse movimento, seja com mentoria de carreira, seja através dos encontros da rede, seja através de parceiros experientes que vêm trazer para a gente algumas jornadas formativas para que você consiga, de fato, se desenvolver e continuar o seu impacto no curto e no longo prazo, pensando em educação. Muito legal, Flá, muito legal. E trazendo para as pessoas, eu apelidei de intercâmbio da educação, né? Porque é uma jornada com começo, meio e fim, com essa experiência de você poder dar aulas em escolas do ensino básico e fundamental, correto? Correto. E você tem essa rede de apoio, essa parte de formação. Aliás, acho que seria legal, Dê, você comentar um pouco dessa rede de apoio, desse networking. Como funciona isso na prática com vocês? Quando você entra no programa, você faz parte da nossa rede do Ensina Brasil. É uma rede que hoje já conta com mais de 900 lideranças que atuam em diversos setores, como a Flá trouxe pra gente. Mas mais do que isso, a gente faz parte de uma rede global, o Teach for All, que hoje no mundo já tem mais de 90 mil lideranças educacionais, transformando a educação em todo o mundo. Então, você entra nessa rede, a gente costuma dizer, né, que desde o momento que você pisa, você não tá sozinho, porque é um desafio muito complexo e a gente acredita que desafios grandes como esse são resolvidos por pessoas, grandes lideranças e através de uma rede muito potente. Então, você consegue contar com esse apoio dessas pessoas que vão abrir caminhos também na sua carreira, vai potencializar o networking. Por exemplo, hoje a gente tem um alumni, Felipe Viola, que ele trabalhou durante todo o tempo que ele foi trainee, durante o tempo que ele foi alumni com a rede global, e hoje ele é gerente de parcerias na nossa organização, numa organização correlata em Portugal. Então, a gente vê o potencial da nossa rede para expandir horizontes e também seguir com essa transformação em outros locais. Perfeito. Quer dizer, uma vez que ele começa como ensina, depois ele tem toda uma jornada aí para o mercado, né? Uma jornada com uma visão diferente, né, Flá? Acho que é legal falar sobre isso. Você começou como ensina. Como que foi essa experiência, Flá? Conta pra gente aí. Você já tinha se imaginado dando aulas do tipo, você prestou outros programas de trainees no mercado? Como foi a sua jornada nos programas? Essa é uma excelente pergunta, né? A gente sempre fala que o Ensina tem um universo de ser um trainee com propósito, mas com a coragem de fazer essa mudança. Porque quando eu saí do UFRJ, e é o caminho natural, e a gente está aqui falando disso, né? Eu também prestei outros trainees e comecei na indústria nesse lugar. Então, o meu dia a dia, ele era um dia a dia que eu já tinha desenhado, né? O mais tradicional, se a gente pode usar essa palavra. Mas eu sempre me questionava sobre o meu papel nisso tudo. Se a gente olhar, por exemplo, para os dados da educação mais recentes, a gente vai olhar hoje que entre as 100 crianças que estão em situação de vulnerabilidade, 8 apenas vão terminar a escola sabendo o básico de matemática. E o básico de matemática, Luiz, é você conseguir fazer subtração, soma com 2 dígitos. É você conseguir fazer regra de 3. Então, toda essa questão assim, sempre me trouxe uma provocação, que é, tudo bem, qual é o meu papel para isso? Uhum. Se hoje você está em casa e você se questiona, nossa, quem é que eu conheço que está trabalhando para atuar com a questão da aprendizagem de matemática? E não vem ninguém na sua mente, é porque essa pessoa é você. E aí é nesse lugar que eu encontrei o Ensina, me inscrevi, e acho que vale falar que o processo do Ensina é um lugar, processo seletivo de autoconhecimento. Você vai se vendo como liderança, você vai criando as perspectivas que eu sei, sair da graduação também, como a maioria daqui, sem saber que existem outras possibilidades de carreira, principalmente quando a gente olha para o terceiro setor, e são possibilidades que te alavancam igual. Então, hoje, como gerente, poxa, eu tenho um time de 3 pessoas que eu preciso, todos os dias, gerir, criar solução. Tem um processo de comunicação, agora eu estou aqui me comunicando com você, mas a gente está o tempo todo mudando o stakeholder que a gente está conversando. E aí vocês vão me falar, Flávia, onde é que começou esse processo? Na escola, na sala de aula. Porque eu duvido, e aí aqui deixo aberto para comentários, um trainee onde você vai conseguir logo de cara liderar 400 pessoas, que são completamente diferentes entre si, que tem ali, né,
questões específicas, que você vai ter planos de aula para o nono A, para o nono B, para o nono C, que vão dar completamente errado às vezes, e você vai ter que adaptar o seu jogo em menos de 30 minutos. Então, um processo que a gente vai olhar para grandes lideranças, né? A gente vai olhar, por exemplo, para o Edu Lira, da Gerando Falcões, que hoje é um dos grandes nomes quando a gente pensa em impacto social no nosso país. Ele é um cara que se comunica, ele é um cara que precisa lidar com problemas complexos. Onde é que isso começa no programa do Ensina? Isso começa durante os 2 anos em sala de aula. Então é ali que a gente vai começar a desenvolver os principais pilares para se transformar de fato em uma liderança que consiga olhar para problemas tão complexos como a educação pública brasileira, quebrar em problemas menores e, principalmente, fazer em rede. A gente não acredita no fazer solitário. Hoje são mais de 1.000 pessoas na rede do Ensina, né? Então, a gente vai ter logo em breve um encontro de alumni. O que a gente faz nesse encontro? A gente troca. A gente volta às raízes. O que você está fazendo? Nossa, eu sou superintendente no governo de Goiás. Quais são os problemas hoje no Goiás? E assim sucessivamente. Então, acho que essa foi uma porta para mim que me diferenciou para o mundo. Porque qual era o meu nível de perspectiva, né? E eu brinco com o mundo porque a gente fala de rede global e às vezes parece que está muito distante. 2023 foi a primeira vez que eu fui para a Europa. Botei a mochila nas costas. Eu fui para os 25 anos do Teach First, da Inglaterra. Então, fui contar um pouquinho das nossas experiências. Em março, estava no México. Então, esse lugar de intercâmbio que você tão bem traz, ele é muito presente durante os 2 anos, porque é uma rede de 61 países. A gente está sempre trocando experiências, o que funciona. E a gente tem alguns exemplos excelentes na rede, como o English for All, que foi uma das ações iniciais de rede para ensinar inglês para os nossos estudantes. E aí, imagina, estudantes de Petrolina entrando na sala de aula com professores e estudantes da Índia. Então, é o tipo de situação que a gente consegue desenhar e, de fato, tirar do papel enquanto Perfeito. A gente está no programa. Então, acho que são 2 anos que te convidam muito nesse lugar de Perfeito. Se conhecer, o que eu quero ser como liderança, e nesse processo do que eu quero ser, ter um arcabouço mínimo para conseguir chegar lá. Perfeito. E eu acho que quando a gente vive essa realidade, né, a gente nunca mais esquece. Nunca. Né? A pessoa, às vezes, quando faz um intercâmbio para algum país, ela nunca esquece porque ela trabalhou com uma série de coisas, enfim, conheceu pessoas. E a pessoa, quando está na educação e conhece esses 400 alunos e estudantes, eu vi o quanto as pessoas que ensinam são admiradas dentro da escola. Né? O quanto que elas são líderes de fato e inspiradores para essas pessoas que vão criar um futuro todo diferente à frente. E eu acho que quem mais ganha é essa própria pessoa que o ensina, que ele passa a ter uma visão diferente da educação no país e nunca mais esquece, vai saber o que de fato é ensinar em Petrolina, o que é de fato ensinar no Goiás, enfim, os problemas que a gente vive hoje de fato no nosso país, né? Total. Às vezes não tem solução porque ninguém vive os problemas, a pessoa fica de dentro de casa, não aprende e por consequência não vem soluções, né? Total. Agora, Dê, qual que é o perfil para ser Ensina Brasil? Conta pra gente aí. Bom, no nosso processo, a gente avalia algumas mentalidades e comportamentos que a gente acredita que são essenciais para liderar essa transformação na educação. Eu diria que tem 4 pontos que são essenciais. Eu acho que o primeiro é ter coragem. É um desafio grande e a gente acredita que um grande desafio tem que ser resolvido por uma grande liderança. Então, ser corajoso para topar esse desafio e abraçar ele com a gente. Acho que um segundo ponto que é bem importante também é uma busca por um desenvolvimento contínuo. A gente valoriza pessoas que veem nos desafios ou oportunidades de crescimento. Um terceiro ponto seria a visão estratégica, para você conseguir aliar os seus conhecimentos, a sua bagagem, o que você já chega no nosso programa, e conseguir transformar isso em impacto real na educação e na sociedade. E eu acho que, para fechar, o compromisso com a equidade e a valorização desse trabalho em rede que a Flá trouxe. Como eu disse, é um desafio grande e também a gente acredita que ele é melhor solucionado quando a gente tem perspectivas diversas e a gente está atuando coletivamente. Que legal, muito legal. E que tipo de vivências ou experiências profissionais você consegue identificar nas pessoas que são escolhidas como Ensina? Tá.
Acho que o primeiro ponto importante de trazer é que a gente não pede uma experiência profissional prévia, mas a gente valoriza muito uma trajetória de impacto. Então, se você está na universidade, você está vivendo experiências como participar de organizações estudantis, como a ISEC, empresa júnior, fez voluntariado, isso mostra não só o potencial que você tem de transformar, de gerar maiores transformações, mas também o impacto real. Então, é muito importante que você chegue no nosso processo seletivo contando sobre as suas vivências, o que você já fez, por que isso te move, o que você quer transformar a educação daqui para frente. Então, isso é algo que a gente valoriza muito nesse perfil de candidatos que a gente busca. E em relação aos cursos, como funciona? Tá. A gente aceita todos os cursos de formação, então a gente busca por bacharéis, licenciados ou tecnólogos que tenham até 10 anos de formado ou que vão se formar até janeiro de 2026. Então também é bastante diverso em termos de perfil. Isso é muito legal porque você aprende com pessoas de diversas áreas. A gente tem, por exemplo, a Wilmara, que é uma pessoa que veio da área de tecnologia e ela ensinou os estudantes a programarem. E eles desenvolveram jogos, o Hacker da Caatinga, contextualizados com a vivência local da Caatinga de Petrolina. Então, é muito legal que essa bagagem que eu falei, né? O que você traz para o programa e como que você gera o impacto real. Que legal. Flá, qual foi sua formação? Eu fiz administração e eu lecionei língua portuguesa. Então, foi um momento para mim, assim, de desafio, né? Porque, afinal de contas, você tá ali todos os dias com 40 seres humanos que querem muito aprender. Mas tem um lugar, Luiz, que eu acho muito importante, que quando a gente cursa, né, administração, por exemplo, a gente vê o tempo todo EBITDA, vê ali fluxo de caixa, todo esse processo, né, de contabilidade, de matemática financeira, e a gente sai da graduação tendo ideia de dados. Mas materializar os dados é muito diferente, né? Então, um dos pontos que mais me tocam nessa trajetória foi entender que aos 15 anos os meus estudantes não sabiam a diferença entre exclamação e interrogação. E geralmente ali no 9º ano, na transição para o primeiro, é quando você começa a aprender dissertação argumentativa, que é a prova que faz a diferença no Enem, é a redação do Enem, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo porque no nosso dia a dia a gente vai ser convidado a fazer coisas novas, a criatividade. Não teve nenhum outro espaço que eu tenha sido tão criativa, né? Então, para voltar a fazer com que eles soubessem interrogação, exclamação, hoje tem uma coisa que a gente fala muito no mercado, né? Storytelling. Você tem que saber fazer o storytelling. Storytelling nada mais é que elementos da narrativa, da sua própria narrativa. Então, eu lembro de retomar esse conteúdo com os meus estudantes. Imagina, sexta-feira, pós-educação física, uma professora deitada numa mesa parecida com essa, com um travesseiro, com um edredom, para responder uma pergunta que é uma pergunta curiosa, mas que eles também tinham. Por que você saiu da indústria do Rio de Janeiro para vir dar aula aqui em Cuiabá? E aí eu fui montando um monólogo, contando o que é enredo, o que é clímax, trazendo esse resgate de pontuação, do que é parágrafo, e respondendo para eles, porque eu acredito muito que o futuro do Brasil está aqui hoje. E está posto. Então, eu gosto muito do exemplo da Wilmara, porque a Wilmara ela começou com 26 estudantes em Petrolina, ensinando programação com cartolina. Ela buscava os componentes dos computadores em reciclagem, foi construindo os primeiros computadores, e aí hoje ela conseguiu chegar a 500 estudantes aprendendo programação, inclusive estudantes do EJA. Então, esses exemplos que a gente vai tirando, o famoso coelho da cartola e criatividade, é um dos que materializam o que eu falo de ser liderança que entendeu o desafio do dia a dia. Agora, qual que é o preparo, o suporte que vocês dão? Porque imagino que uma pessoa, às vezes, formada em administração, para ela conseguir conduzir as aulas, tudo tem um processo ali de pedagógico, vamos assim chamar, né? Então, dos mais diversos cursos, às vezes física, química, talvez licenciatura tenha uma carga maior da parte de dar aulas, né? Como que é feito essa preparação, formação dos mais diferentes cursos e até a escolha do que ele pode lecionar, do que ele pode contribuir?
Bom, a gente tem uma formação bem robusta, como a Flá trouxe, né? De mais de 2.000 horas ao longo dos 2 anos de programa, sendo que para quem é bacharel, eles passam por uma complementação pedagógica de mais de 1.500 horas, que é justamente para dar esse contexto pedagógico, para capacitá-los a lecionar. Quem já é licenciado não precisa passar por isso, mas recebe a formação complementar, que vai olhar também para práticas de sala de aula, mas também muito para liderança, para desenvolvê-los enquanto liderança. E aí, nesses encontros, que são mensais, nos locais de atuação que a gente trabalha, a gente recebe muitas vezes convidados, pessoas relevantes do setor de impacto. Então, Edolira teve na nossa formação inicial, Veveu Arruda, que foi prefeito de Sobral, um dos destaques na qualidade de educação no Brasil. A gente já levou também Elisama Santos, que é um nome muito forte da área de psicologia, para falar sobre saúde mental. Então, a gente dá esse suporte também trazendo referências para poder muni-los de ferramentas mesmo para darem aula, mas também para se tornarem uma boa liderança. Quer dizer, a pessoa que tem um bacharelado, ela sai com uma formação também em pedagogia? Isso, licenciado. Ele sai com a licenciatura. Então, por exemplo, se ele é um bacharel de engenharia, ele vai dar aula de matemática, ele faz complementação em matemática, ele sai licenciado nessa disciplina. Perfeito, muito legal. E essa formação dura quanto tempo? Essa formação, ela tem uma duração de 1 ano no nosso programa e ela acontece ao longo desses 2 anos. Dentro do horário de trabalho ou extra horário de trabalho? É complementar ao horário de trabalho. Tá, perfeito. Então a pessoa vai ter uma programação que ele tem lá a parte da manhã ou da tarde dando aula, às vezes à noite tem ou mais de manhã e à tarde? Em geral é durante o dia. Durante o dia. Tá. E aí à noite ele vai ter essa complementação para ter o diploma de licenciatura. Isso. Perfeito. Aí ele vai sair como um duplo diploma. Exatamente. Tá certo. E acho que é importante também a gente trazer que essa complementação ela é totalmente custeada pelo programa. Então, eles não têm nenhum gasto. Então, eles são remunerados pelos governos parceiros que os contratam e eles recebem a formação gratuita por parte do Ensina Brasil. Perfeito. Essa remuneração, já que você tocou nesse tema, ele é fixa? Ela pode variar de região para região? Como funciona isso? É uma remuneração que varia entre 3.000 e 6.000. Isso depende muito do local que essa pessoa vai trabalhar. E a gente sempre reforça que esse salário é compatível com o custo dessa localidade. Perfeito. Quer dizer, algumas localidades permitem um custo de vida com esse ganho médio de 3.000. Aí deve ter outros benefícios em cima disso. Isso, Quando você é contratado, você é funcionário do nosso governo parceiro, então você tem direito a todos os benefícios que os demais funcionários da rede têm. Então, férias, 13º, todos os benefícios que aqueles funcionários da rede recebem, o nosso trainee também recebe. Perfeito. Você pode citar alguns outros? Tem vale alimentação, vale transporte, essas coisas? Sim, tem vale alimentação e em alguns locais a gente já tem o transporte da rede, que também abrange os trainees. Então, esses são os benefícios. Tá certo. E, Flá, você comentou 2 anos de formação, né? O que acontece depois desses 2 anos? Eu costumo dizer, Luiz, que uma vez ensina, sempre ensina. Então, você vai fazer parte da rede alumni do Ensina Brasil. O que isso significa? Hoje já somos 1.000. A gente faz os encontros periódicos da rede do Ensina. A gente tem diferentes grupos de trabalho. Então, tem grupos de trabalho de alumni, por exemplo, que está atuando no setor público e se encontra para debater ali os desafios do dia a dia. Tem grupos de trabalho do terceiro setor. Então, a gente parte para uma jornada que ainda assim contempla as formações do Ensina, mas principalmente tem um acompanhamento voltado para a carreira. Então, a gente tem os encontros que a gente fala sobre jornada de carreira. Então, o que você está pensando em fazer, né? Então, trazem ali os especialistas. Amanhã, inclusive, a gente vai ter um bate-papo, né? Todo mês a gente faz sobre próximos passos. Então, vai ter um bate-papo sobre o Chevening, que é uma bolsa mundial de mestrado internacional patrocinada pelo Reino Unido. Então, todos os meses a gente vai trazendo oportunidades para a gente conseguir manter essa rede engajada e engajada em torno da educação. Então, não tem nada mais legal que chegar nos eventos e encontrar os amigos que já estão em 240 organizações pelo Brasil, espalhado em 24 estados. Perfeito. O nível de empregabilidade, de colocação profissional no mercado ou no governo, ela é alta depois do programa? Como funciona? Muito. Hoje a gente tem, olhando para quase os 1.000 ensinas
ex-ensinas, alumni da rede, hoje 85% continuam atuando com impacto social e educação. E aí a gente tem um outro percentual de pessoas que optaram, por exemplo, para trabalharem no setor privado, que é uma das coisas que a gente gosta também, tá, Luiz? Acho que essa é uma pergunta que sempre vem. Não tem nada mais legal que você encontrar, às vezes, as pessoas que passaram pelo programa e estão nas áreas de ESG das organizações. Então, é uma forma de você conseguir alavancar o impacto. Então, trabalhando com impacto social e educação 85%, olhando para a rede como um todo, a gente tem mais de 95% de empregabilidade. Muito legal, muito legal. E tem oportunidade no Ensina também. Ah, tem. Tem. Que é o seu caso. O meu caso. Acho que todos os anos a gente tem, né, oportunidades no time. No meu ano, foi assim que eu cheguei a trabalhar aqui. Uma oportunidade, a gente tem uma coisa chamada mural de vagas. Então, a gente vai colocando todas as vagas, não só do Ensina, Sim. mas de organizações do terceiro setor, do setor público. Então, a gente acaba fomentando uma rede de troca e de networking muito forte, assim. Perfeito. Então, a gente também abre vagas para atuação no próprio Ensina Brasil. Perfeito. Dê, quantas pessoas vocês esperam contratar esse ano? Você tem mais ou menos uma ideia? E quais possíveis regiões que a pessoa pode ir? Ela escolhe essas regiões? Como funciona? Momento spoiler! E todo mundo quer saber, né? A gente tem mais de 100 vagas previstas para diversas localidades. Atualmente, a gente tem 7 parcerias. A gente tem uma parceria estadual em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, Maranhão. A gente tem também parcerias municipais, mais uma estadual em Goiás e municipais em Vitória, Caruaru e Petrolina. Lembrando que essas localizações elas podem mudar ano a ano, a gente está sempre também buscando novas parcerias para expandir esse impacto. E a pessoa pode sim indicar os locais de preferência. Como é que funciona? Durante esse processo de formação inicial, que a gente chama de intensivão, eles podem preencher um formulário indicando que locais que eles não iriam. Mas a gente sempre reforça que quanto mais aberto, maiores são as chances de você não só ser alocado, mas também de viver uma oportunidade incrível, de conhecer um novo território, conhecer novas pessoas. Flá fez essa mudança e tá aqui, né, para contar um pouquinho como isso enriquece, você permite conhecer outras pessoas, outras realidades. A gente fala que é o Brasil de verdade, né? Então, a gente recomenda muito que essas pessoas venham abertas para abraçar essa oportunidade de viver em outro lugar. Muito legal. E o que a gente pode contar do processo seletivo? Como que vai funcionar? Quais são as etapas? Como funciona? Bom, a gente tem uma etapa inicial de inscrição, onde você conta um pouquinho mais sobre a sua formação acadêmica, o que te motiva, o que te traz aqui. A gente tem algumas sessões para avaliar também diversidade. Como eu falei, isso é um ponto muito importante no processo. Essa não é uma sessão da inscrição que ela é avaliativa, mas para a gente é importante entender quem são as pessoas que estão chegando até aqui. Terminada a fase de inscrição, a gente tem uma etapa de testes para avaliar análise crítica, língua portuguesa. Então, entender aqui como é que você chega, né, nesse ponto de partida dessa jornada. Feito isso, a gente tem uma terceira etapa de pergunta de reflexão para que você reflita um pouquinho mais sobre alguns desafios da educação e como que você se posiciona em relação a ele. Então, como eu tinha falado, né, a gente olha muito para a mentalidade de liderança. Então, como é que você resolveria esses desafios? Em seguida, a gente tem uma dinâmica de grupo. A gente também gosta muito dessa fase, porque é o momento que você tem para estar ali de cara a cara com outras pessoas que você pode encontrar, inclusive, como trainee no futuro com você. E também porque a gente acredita que esse desafio é grande, a gente vai resolver junto. Então, já começa treinando ali no processo seletivo, que é também um processo de aprendizado e desenvolvimento. E aí a gente fecha com uma entrevista final, com lideranças que você vai ter a oportunidade de contar um pouquinho mais da sua trajetória, então com que bagagem você chega, qual foi o impacto que você já gerou, o que você quer transformar e o que te move. Então é isso. Quer dizer, então resumindo, você tem uma parte inicial de testes e algumas perguntas de reflexão, dinâmica e entrevista, vamos dizer, bem de forma resumida aqui o processo. Isso mesmo. Tá certo. E quando que começa o Ensina? O ensino, as aulas começam apenas no ano que vem, 2026, então em fevereiro. Mas a gente tem um processo de formação inicial, que é o nosso intensivão. Ele já começa em dezembro de maneira remota, com horários flexíveis. Em janeiro ele é remoto e presencial em São Paulo. E a gente dá suporte financeiro, a gente valoriza muito receber pessoas das mais diversas classes sociais, dos mais diversos recortes. Então a gente consegue apoiar pessoas para que a gente tenha uma turma muito
diversa, então fazemos esse suporte financeiro para que a pessoa venha para São Paulo para participar da nossa formação. E Flá, qual que é a importância das pessoas cumprirem essa jornada desses 2 anos como ensina? Eu adoro essa pergunta, porque o programa ele tem a durabilidade de 2 anos e não é à toa. O primeiro ciclo, que é o primeiro ano de ensina, né? Eu fui professora dos 9º anos, quando eu era ensina lá em Cuiabá. E aí o nosso primeiro ano, ele é um primeiro ano que a gente vai olhar um pouco para a nossa gestão de sala de aula. A gente vai aprender o que o estudante precisa aprender, como é que ele precisa aprender. E olhando até para a jornada formativa do Ensina, durante esses 2 anos, a gente quebra o primeiro ano com muito foco em desenvolvimento de habilidades e competências na sala de aula, e o segundo, olhando para o que você quer fazer depois do Ensina. Então, é importante ter esse paralelo aqui, porque muitas pessoas pensam, fez o primeiro ano, e se eu quiser desistir? Quando você desiste, você perde a rede de networking que você tem, né? Então, tem um lugar do que o aluno também espera de você. Esse ano eu estou voltando para Cuiabá no final do ano, para as primeiras formaturas. Então, nesse processo, eu tive 18 estudantes aprovados em universidades federais, por exemplo. Então, é um ciclo que a gente observa dentro de sala de aula, que é o estudante criando uma conexão com você, você entendendo a cultura escolar, você conseguindo trabalhar projeto com outros professores. Então, geralmente, o segundo ano é o segundo ano que a gente chama de deixar semente, de deixar o legado. Então, você vai ter ali projeto e oficina com outros professores, os estudantes já te conhecem, você consegue ter uma continuidade de trabalho de um 8º ano para o 9º ano. Então, faz muita diferença nesse processo de deixar a sua assinatura, por assim dizer, nas comunidades escolares. E, para além disso, levar a participação junto à rede do Ensina para o seu pós. Então, todo o processo formativo de se preparar para as organizações que você quer atuar, os mentores de carreira que a gente tem no segundo ano, toda a parte que a gente chama de jornada de transição, ela acontece no final do ciclo, nos últimos 6 meses do programa do Ensina Brasil. Então, para a gente, é uma parte, é um pré-requisito, a Dê falou aqui no formulário de inscrição, participar do programa durante 2 anos. E por isso todo esse processo, né, de perguntas de reflexão, da pessoa participar dos podcasts, pensar e refletir, poxa, é uma oportunidade que às vezes as pessoas não estão pensando, mas que, de repente, é uma oportunidade incrível de desenvolvimento, de crescimento pessoal e profissional e de impacto também no mercado. Sem dúvida. Muito legal. Dificilmente você vai entrar em uma organização e vai deixar essa organização. Então, é exatamente esse processo que a gente vive nos 2 anos de ensino, olhando para o seu desenvolvimento mesmo. É uma jornada formativa que tem 24 meses de duração. Legal. É uma escolha que requer coragem, né? Você comentou. Comenta um pouquinho do slogan da campanha de vocês esse ano. Nosso slogan esse ano é Escolhas Corajosas Constroem Carreiras de Impacto. E o que isso significa? A gente precisa de coragem, né? Como a gente falou um pouco hoje, muitas vezes não é o caminho óbvio trabalhar com educação. Eu mesma, Flá, não começamos na educação, mas a gente acredita que é aquele caminho que a gente sente que está fazendo a diferença de verdade. E que esse caminho ele pode não só transformar a sua carreira, alavancar a sua carreira, permitir que você conheça pessoas incríveis, lideranças de referência, seja uma delas, mas também transforme a vida de milhares de estudantes. Então, a gente está buscando esse ano pessoas que tenham coragem para abraçar essa transformação, que ela comece em você, mas que ela também transborda para a sociedade. Muito legal. Flá, deixa uma mensagem aí para a galera, então. Bom, a mensagem é o seguinte, sempre tem isso, né? Não deixe para a última hora para fazer a inscrição. Eu fiz isso no meu ano, eu conheci o programa do Ensina no último dia de inscrição. Então foi uma adrenalina enorme terminar o formulário com 30 minutos e torcer para nada dar errado. Então é o seguinte, se você, assim como eu, assim como a Denise, mas na verdade com uma rede de quase 1000 pessoas, acredita nesse um dia, todas as crianças tendo uma educação de qualidade e se vê nesse lugar de ser a futura liderança que vai estar trabalhando com um problema tão complexo, chegou a hora, se inscreva, processo seletivo, Trainee Ensina Brasil 2026. E, aliás, será a 10ª turma. Então, aniversário de 10 anos, super especial.
vem pra rede, vem com a gente, vem ser ensina. É isso aí, é só o começo de uma longa jornada. Só o começo. Muito bem. Denise, pode deixar uma mensagem aí pra turma. Eu queria reforçar que quanto mais cedo você chega, mais cedo você conhece o nosso programa. A gente tem um processo seletivo formativo incrível, a gente vai ter outros momentos como Seja Trainee também. Então, chegue logo, chegue cedo, venha com a gente, tenha coragem, abrace essa mudança. Aqui no Ensina Brasil você faz, você aprende, você transforma. Inscreva-se no nosso processo seletivo. É isso aí. Gente, gostaram? Muito legal, né? Deixa os comentários aqui no seu podcast do que você mais gostou. A gente está acompanhando cada um dos comentários. Curte esse episódio, compartilha com outras pessoas aí que queiram, que possam se identificar com o futuro da educação no país, com um trainee de propósito, tá bom? Vem pro Ensina Brasil e vamos juntos nessa, tá bom? Obrigado aqui. Obrigado, Luiz. Simbora. Bora, valeu. Obrigado, Obrigada. gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.